1 Samuel capítulo 17. Primeiro eu vou ler um trecho do versículo do 20 ao 24, e em seguida do 45 ao 50. Todos acharam? 1 Samuel 17, do 20 ao 24. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Vocês conhecem, né? Ele era pequenininho, não? Não, né? O filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Vamos pular para o versículo 45. Davi, porém, disse àquele filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque em cada trecho da Bíblia, em cada versículo que nós lemos, Senhor, nessas páginas, nós temos grandiosas e valiosas lições para que a gente possa aprender a viver melhor, Deus. Obrigado porque daqui nós podemos tirar alimento, nós podemos tirar o Teu caminho e a Tua direção para as nossas vidas. Sonda o nosso coração, Senhor, faça com que a gente possa estar atento à Tua palavra, atento à Tua mensagem, e que possa realmente impactar o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar as coisas, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Davi e Golias. Tem história mais conhecida do que essa? Você conhece, Vivi? Davi e Golias? Conhece, né? Acho que é uma das primeiras histórias que a gente passa a conhecer desde que a gente é criança. Quando a gente está lá, seja, não sei quem fez na igreja católica ou na igreja evangélica, e quem também não fez, o próprio pai e mãe ensina isso pra gente quando a gente é criança, a história de Davi e de Golias.
um gigante lutando contra um menino, né, franzino, magricelo, e esse menino magricelo derruba aquele gigante. Meus irmãos, mesmo que essa história seja uma história que a gente está bastante acostumado a ouvir, ela é uma história muito profunda. É uma história que traz algumas verdades e algumas lições que são extremamente valiosas e que a gente precisa prestar muita atenção para poder entender e para poder carregar isso para as nossas vidas. Golias, ele era um gigante. Golias, ele media aproximadamente 3 metros. Imagina um cara desse do teu lado, né? Um cara de 3 metros de altura. E não só do teu lado, um cara desse te encarando, querendo te bater. Imagina isso. Não sei aqui se alguém sofreu bullying na escola, né? Mas imagina sofrer bullying de um cara de 3 metros de altura. É algo bastante complicado. E esse cara não só media 3 metros de altura, como ele usava aproximadamente 60 quilos de armadura. Imagina um monstro desse na sua frente. 60 quilos de armadura, com uma espada gigantesca, um escudo colossal, querendo te bater, querendo te matar. Esse é um gigante de colocar medo em qualquer pessoa. E esse gigante, ele gritava. Esse gigante, ele desafiava Davi a todo momento. Se vocês forem ver no versículo 10 desse mesmo capítulo, vocês podem abrir, no versículo 10 deste mesmo capítulo, ele diz assim: eu desafio hoje as tropas de Israel. Ele fala: mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ele queria um homem. Ele queria que alguém do povo de Israel tivesse a coragem e a ousadia de desafiar ele. Aquele cara de 3 metros de altura. E aí, você encara? Você encara, Davi? Mete o pé, né? Encara, André? Complicado, né? Pois é. Ninguém queria encarar aquele gigante. O povo de Israel lá, cheio de gente, a multidão lá. Cadê que tinha alguém para encarar o gigante? Não tinha. Mas aí apareceu quem? Davi. Interessante que Davi não tinha ido lá para isso. Ele tinha ido lá para falar com os irmãos. Não é isso que o texto fala? Ele foi lá para conversar com os irmãos, perguntar para os irmãos se estava tudo bem, oferecer lá um pão com queijo, né, para os irmãos, um lanchinho lá para os irmãos. E quando ele estava lá conversando com os irmãos, ele escuta. O que ele escuta? O gigante fazendo esse desafio. O gigante desafiando todo o exército de Israel. E naquele instante que ele escuta esse desafio daquele gigante, inesperadamente ele toma uma decisão. Ele toma uma atitude. O que ele faz? Ele se dirige até um riacho. Nesse riacho ele escolhe quantas pedras? Quantas? Fala mais alto, gente. 5. Ele escolhe 5 pedras. Ele vai lá, escolhe bem calmamente 5 pedrinhas lisas naquele riacho. Aí ele pega aquelas pedrinhas, guarda, né? Coloca no bolso, pega o seu estilingue e ele simplesmente parte na direção dos filisteus. Aquele tampinha magricela faz isso. É claro que o gigante todo-poderoso Golias menospreza aquele rapaz, né? Ele vai dizer: tu tá de brincadeira, né? Você tá brincando. Tu quer me desafiar? Você, um magricela, é tudo que esse povo tem para oferecer, para lutar aqui comigo, é esse tampinha magricela. Engraçado que ele menospreza e ele chama Davi de pedaço de pau. Ele chama Davi de pedaço de pau, de tão magro que era Davi. Ele diz assim no versículo 43, olha o que ele fala: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com esse pedaço de pau? O pedaço de pau era o próprio Davi, tá? Por acaso eu sou um cão? Ou seja, ele está menosprezando completamente Davi. Então, qual é o cenário que a gente tem aqui desse confronto? Qual é o cenário desse conflito? A gente tem um esquelético de um lado, certo? Um esquelético de um lado, e tem um volumoso e brutal gigante do outro.
Meus irmãos, isso é algo totalmente discrepante, né? É como se você fosse comparar um palito de dente com um tornado. Uma coisa absurda, né? Um palito de dente com um tornado. É algo que... inconcebível. Imagina uma aposta dessa luta. Como é que estava a aposta? Quem apostou no Davi ficou milionário, né? Eu disse que ninguém ficou, porque ninguém apostou. É totalmente inconcebível. Quais as chances reais? Meus irmãos, vamos usar a lógica. Vamos usar o raciocínio lógico. Quais as chances reais de Davi contra esse monstro? Usando a lógica, nenhuma. Nenhuma. Agora, vamos fazer um parênteses aqui nesse momento. O gigante de Davi tinha nome, Golias. E tinha altura, 3 metros de altura. Mais de 3 metros. E Davi sabia qual era o seu gigante. Era Golias. E eu faço, meus irmãos, uma pergunta para cada um de nós nessa noite. Você conhece o seu gigante? Qual é o gigante que você enfrenta na sua vida? Eu não sei o que você passa no seu dia a dia. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Qual é a dificuldade que você está vivendo. Mas você sabe. Você sabe qual é o tamanho do gigante que está diante de você. E Davi, ele também sabia. O seu Golias é diferente do Golias de Davi. O seu Golias, ele não carrega espada. O seu Golias, o seu gigante, ele não carrega escudo. Mas muitas vezes ele traz armas muito mais dolorosas. Esse gigante pode trazer armas como um desemprego. Esse gigante pode trazer armas como uma doença difícil. Esse gigante pode trazer armas como a solidão, como uma profunda depressão. Esse gigante pode trazer armas como uma situação financeira muito difícil, muito complicada, que você não consegue enxergar uma saída. Ou pode trazer armas como uma família deteriorada, caindo aos pedaços, com conflitos e confrontos a todo momento. Esses são os gigantes modernos. As coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ou seja, não é um gigante que fere a sua carne, mas é um gigante que fere a sua alma. É um gigante que fere você por dentro, aquilo que você é. E muitas vezes a gente tenta encontrar soluções paliativas para fugir desse gigante. E não adianta. E não consegue. Esse gigante, ele vem com contas que você não consegue pagar. As contas chegam, você olha para aquelas contas, não tem dinheiro para pagar, e você faz o quê? Como é que se foge disso? Vai para aquela filosofia do esquecimento, para a beira de um bar, beber, para esquecer dos problemas da vida. Muitos fazem isso, é ou não é? Quantas pessoas a gente conhece que faz isso? Muitos fazem isso. Ou então você tem um grave problema de depressão, de tristeza interior, e se afunda em remédios e não consegue sobreviver um dia se não tomar aqueles remédios, e fica completamente dependente disso. Será que essa é uma solução definitiva do seu problema? Muitas vezes a gente não encara o Golias de frente como Davi fez. A gente fica se escondendo, correndo como aquele povo todo de Israel estava fazendo naquele momento. Ninguém queria encarar o gigante. Todo mundo corria. Então, meus irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é você olhar e determinar assim: quem é o meu Golias? Quem é o gigante que eu tenho que derrubar? Quem é o gigante que eu preciso matar? Quem é o gigante que eu não vou fugir mais, que eu vou encarar de frente? Essa é a primeira grande lição de Davi, meus irmãos. Davi, ele encarou um gigante que desafiava o povo de Israel todo dia. No versículo 16,
diz assim, ó: durante 40 dias, o filisteu Golias aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Todo dia ele desafiava o povo de Israel. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Os nossos gigantes também fazem isso conosco. Nos desafia todos os dias. Porque muitas vezes esse gigante é o teu primeiro pensamento da manhã. E também é a tua última preocupação da noite. E ele fica na tua cabeça o tempo todo. E ele destrói totalmente a sua vida. Destrói completamente o seu ser. E ele se infiltra até nos seus momentos de lazer. Momentos que você consegue relaxar e você consegue se divertir, mas alguma coisa vem na sua cabeça e você se lembra do seu gigante. E da água, do vinho para a água, você simplesmente volta naquela tristeza. Isso acontece, sim ou não? Acontece. E como é que a gente faz para derrubar esse gigante? Para fazer o que Davi fez? Primeiro, conheça o seu Golias. Conheça qual é o gigante que você tem que matar. Qual é o gigante que você tem que derrubar. Irmãos, você conhecendo o Golias é algo importante, mas é preciso ir além. Você vê o seu gigante diante de você. Você vê o Golias diante de você. Mas será que ele é tudo que você vê? Porque aí também não adianta. Porque o povo de Israel sabia quem era o gigante, era Golias. Mas para aquele povo todo, Golias era tudo o que eles estavam vendo. Tudo o que eles estavam enxergando era Golias. Você conhece o grito do seu gigante. Você conhece ele te chamando e te enfrentando e rindo e zombando de você. Mas será que ele é tudo que você ouve? Todo aquele povo de Israel ouvia os desafios de Golias. Só que era tudo que eles ouviam. Não ouviam mais nada. Eles só conseguiam enxergar e ouvir o problema. Só conseguiam enxergar e ouvir o gigante. Então vamos aprender com Davi. O que Davi fez? Davi primeiro, gente, ele viu e ele ouviu além. A visão dele não se limitou apenas no gigante. Ele sabia qual era o gigante, mas ele enxergou muito mais além. Primeiro ponto que a gente percebe isso é no versículo 26. No versículo 26, Davi diz assim, ó: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Primeira pergunta que ele faz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E mais, quando o gigante menospreza Davi, quando aquele gigante zomba de Davi, ele responde o seguinte para ele, ó: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você desafiou. E ele conclui: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Meus irmãos, imagina a cena. Imagina, visualiza, vê um filme na sua cabeça. Aquele tampinha magricela diante de um gigante de 3 metros de altura, com 60 quilos de armadura, uma espada que vai daqui até ali, um escudo colossal. Chega esse tampinha e diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu vou te matar, gigante. E sabe o que mais? Eu vou cortar tua cabeça fora. Visualizou isso? E aí, será que agora você aposta no Davi? Acho que ainda não, né? Nem assim, né? O povo também não. Aquele povo também não acredita que Davi é capaz de fazer isso. Mas a grande lição, irmãos, que fica aqui é o seguinte: será que você pode falar isso para o seu gigante?
Será que você pode desafiar o seu Golias assim, como Davi fez? Chega para o teu gigante e fala assim: irmão, eu vou cortar tua cabeça fora, você vai cair hoje, eu vou derrubar você. Foi o que Davi fez, uma ousadia divina, uma ousadia que vem de Deus. Ou seja, o gigante não era tudo o que ele enxergava. Concorda comigo? Não era, ele foi além, ele viu além. A grande verdade, meus irmãos, é que se a gente for analisar essa história não é Davi versus Golias. Não é só isso. Não é Davi versus Golias. Essa história é foco em Deus versus foco no gigante. Essa é a história. Foco em Deus versus foco no gigante. Não é Davi versus Golias. Enquanto todo aquele povo tinha o foco no gigante, Davi tinha o foco em Deus. Isso, meus irmãos, é uma lição extremamente valiosa para a gente levar para o nosso dia a dia, porque a gente começa a se perguntar: onde está o nosso foco? Onde está o seu foco? O problema pode ser, meu irmão, muito grande. Pode ter 3 metros de altura com 60 quilos de armadura. Teu foco está nesse gigante ou o teu foco está em Deus? Se faça essa pergunta. Onde está o meu foco? Todo mundo só olhava para aquele brutal gigante. Toda a nação de Israel tinha o foco no gigante. Toda a nação de Israel estudava o gigante. Davi preferiu estudar Deus. Ele preferiu estudar o Senhor. É óbvio que ele enxerga o gigante, só que ele consegue enxergar a Deus de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais intensa. E talvez, irmãos, seja isso que esteja faltando para cada um de nós. Ao enfrentar o problema gigante, conseguir enxergar a Deus de uma forma muito mais intensa do que nós enxergamos o problema. É isso que falta. Enxergar a Deus. Lembra sempre disso. Sempre que vier à sua mente essa história de Davi e Golias, lembra, essa guerra é uma guerra de foco em Deus versus foco no gigante. E você se pergunta: aonde está o meu foco? Percebam, meus irmãos, o grito de guerra de Davi. O grito de guerra de Davi é algo muito valioso para a gente poder entender a história desse homem. Quando ele diz assim, quando ele fala para o gigante, imagina ele apontando o dedo assim para o gigante, dizendo: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É o que Davi fala. Meus irmãos, é um trecho cheio de ousadia, é um trecho cheio de coragem de Davi para enfrentar um monstro que todos morriam de medo. E a gente fala assim: caramba, que coragem é essa, meu Deus? Que coragem é essa que eu não tenho? Se tivesse um cara desse na minha frente, eu ia sair correndo. Eu preciso dessa coragem. Onde é que eu vou arrumar essa coragem? E nesse texto está o segredo. Nesse desafio que Davi fez ao gigante, está o segredo. Perceba uma coisa interessante que ele fala o seguinte, ele diz assim: o Deus dos exércitos de Israel. Perceberam algo de diferente nessa frase? O Deus dos exércitos de Israel. Perceberam, sim ou não? Perceberam que está no plural? Exércitos. Meus irmãos, para um observador comum, alguém que está lendo o texto, só existe um exército de Israel, o exército de Israel, não é isso?
Só que Davi fala, o Deus dos exércitos de Israel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi, ele enxerga além. O foco de Davi não está no gigante. Davi, ele vê, meus irmãos, batalhões de anjos lutando por ele. Davi vê um Deus que pode usar chuva de granizo, que pode usar trovão, pode usar o que for, o que quer que seja, para derrubar aquele gigante. Não é o exército de Israel, é o Deus dos exércitos. Porque ele sabia que ele não estava sozinho diante do gigante. Tinha um batalhão de anjos com ele. Entenderam a coragem de Davi? A ousadia de Davi? Por isso que está no plural. Porque ele enxergou além. Ele viu muito mais do que um mero gigante. Davi, ele vê os exércitos de Deus. E é por isso que ele corre na direção do gigante. Por isso que ele vai de encontro com Golias. Agora passa um filme na sua cabeça, imagina ele correndo na direção do gigante lá, tudo grandão, né? O bíceps do gigante cheio de veia, grande pra caramba, o cara todo bombado. Não sei se tinha bomba naquela época, né? Mas o cara lá grandão e tal, cheio de armadura, e Davi assim vindo na direção dele. Imagina aquela cena, né? Eu fico imaginando assim, todo o povo filisteu rindo, né? Todo mundo caindo na gargalhada, o próprio Golias, né, se escangalhando de rir. E eu imagino que ele ri tanto, mas ri tanto, que ele bota a cabeça para trás e ele sobra um espaçozinho assim, o capacete levanta um pouquinho, e sobrou, aí ficou assim um espaçozinho na testa. Davi olha, é ali. Vai ser ali mesmo, naquele espaçozinho ali. Aí Davi pega seus tirinhos, mira, e manda. A pedra viaja. Imagina a pedra viajando. O irmão vai no meio da testa, bem naquele espaçozinho lá que ele estava rindo e deslocou o capacete. Davi mira, Davi atira, Golias cai, Golias morre. Improvável, né? Meu Deus, como é que isso aconteceu? Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Porque tinha um batalhão de anjos lutando com Davi naquele momento. E Davi tinha certeza e a convicção disso. Ele tinha a certeza e a convicção disso. Por isso que ele foi. Por isso que ele foi de encontro ao seu gigante. E aí ele cumpre a promessa. O gigante caiu, está lá no chão, né? Ele vai até lá, ele não tinha espada, ele tirou a espada do Golias e lápis, arrancou a cabeça do gigante fora. Está aqui, ó, a cabeça do gigante. Aí tudo pro... Em Tampinha, Magricela acertou. Não chega a ser tremendo isso, né? Acertou uma pedra na testa de um gigante e o gigante caiu morto. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta. Quanto tempo mais vai demorar para você enfrentar o seu gigante? Quanto tempo mais você vai ficar fugindo do seu Golias? Fugindo do gigante que está te assolando, que está te destruindo por dentro a cada dia. Não adianta se esconder atrás de uma bebida, se esconder atrás de um remédio, se esconder atrás de uma droga, se esconder atrás de um trabalho. Tem gente que trabalha 15 horas, 18 horas por dia, não porque precisa, mas para se esconder de enfrentar problemas e dificuldades. Tem gente que vai procurar tentar aliviar e fugir do gigante através de algum amor. E adianta, irmãos, também não adianta. O trabalho termina, a bebida acaba, o remédio passa a não fazer efeito, o amor te abandona e o teu gigante está lá.
teu Golias está lá, te desafiando de novo, e de novo, e de novo. E Davi, meus irmãos, vem falar para você o seguinte: faça algo diferente. Tente algo diferente, para de ficar fugindo. Se todo aquele povo tivesse se acovardado, aquele povo estava destruído. Aquele povo estava destruído. Se não fosse Davi, com aquele ato de ousadia e coragem, aquele povo todo estava destruído. Faça algo diferente. Corra na direção do seu gigante. Corra na direção do seu Golias, com uma alma transbordando Deus. Aí o seu gigante vai cair. Foco em Deus e não no seu problema, não no seu gigante. E desafia ele mesmo, assim como Davi fez. Bota o dedo na cara do gigante, desafia ele. Bota o dedo bem no olho dele e diz: gigante do divórcio, você não vai entrar na minha casa. Gigante da depressão, você não vai me derrubar. Gigante da bebida, gigante da droga, gigante do problema financeiro, o que quer que seja, da doença, você não vai me destruir. E quer saber? Você vai cair e eu vou cortar tua cabeça fora. É o que Davi ensinou, irmãos. Você quer vencer essa guerra? Você quer vencer essa guerra? Davi é o seu modelo. Davi é o seu modelo. Meus irmãos, eu acho Davi um cara tremendo. Não só eu achei, Deus também achou. Deus achou esse cara tão tremendo que Deus deu para ele tipo um status de homem segundo o meu coração. Deus falou para ele. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando, alguém pode ler toda a história de Davi e se perguntar assim: meu Deus, o que será que Deus viu nesse cara? O que Deus viu nesse cara? Porque Davi, meus irmãos, ele era um cara cheio de defeitos. Também tinha muitas virtudes, mas ele era um cara cheio de defeitos. Ele tropeçava tão frequentemente quanto conquistava. A vida dele era uma montanha russa, era uma grande gangorra. Davi foi adúltero. Davi assassinou o marido, a mulher. Davi, ele era um homem extremamente furioso. Era um homem sanguinário, sedento de sangue. E Deus falou que ele era o quê? Homem segundo o meu coração. Homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, quando Deus chama Davi assim, essa declaração de Deus dá esperança para todos nós. É uma declaração que nos dá muita esperança. Talvez para aqueles crentes perfeitos, sabe? Aqueles crentes que estão lá em outro nível, nas nuvens. Olha assim para a história de Davi e vê que é uma história, essa história é desapontadora. Como é que Deus chama esse homem, esse homem pecaminoso, de um homem segundo o meu coração? Mas para nós, réis mortais, essa história é muito tranquilizadora, porque nós enfrentamos e vivemos todas as dificuldades que Davi viveu, que Davi enfrentou. Isso mostra a nossa realidade, que a gente também vive essa montanha russa e essa gangorra que Davi viveu. E essa história de Davi, meus irmãos, é muito importante para cada um de nós. Essa história de foco em Deus versus foco no gigante é muito importante, meus irmãos, porque você pode derrubar um gigante hoje, mas pode surgir um gigante amanhã. Não é porque você derrubou um que você está livre de encontrar outro no seu caminho. Então, ter essa história dentro de nós é muito importante, porque os gigantes andam ao nosso redor. Os grandes problemas e as grandes tribulações andam ao nosso redor. Tem pessoas que enfrentam fracasso, pessoas que enfrentam a rejeição, pessoas que enfrentam a solidão, pessoas que enfrentam um remorso profundo.
gigantes que nós devemos enfrentar de frente, com coragem, com ousadia, mas tirando a lição, meus irmãos, de que nós não podemos enfrentá-los sozinhos. Se você for enfrentar esse gigante sozinho, está perdido. Você vai cair. Davi não foi sozinho. Ele estava com os exércitos de Israel. Ele estava com um batalhão de anjos e sabia que Deus estava com ele, que Deus podia usar qualquer coisa para derrubar aquele gigante. E é por isso que o nosso foco deve estar voltado completamente para Deus. Sempre que Davi fez isso, irmãos, se você for estudar a história de Davi, você vai perceber. Sempre que Davi colocava o foco em Deus, os gigantes caíam. Quando Davi perdia o foco, era ele que caía. É ou não é? Para estudar a história de Davi. Ele botava o foco em Deus, os gigantes caíam. Ele perdia o foco, era ele que caía. Percebam, irmãos, que nessa história de Davi e Golias, em nenhum momento, interessante é isso, em nenhum momento Davi se importou com o tamanho do gigante. Você viu ele murmurar sobre o tamanho do gigante? Vocês viram? Ele murmurou sobre o tamanho do gigante? Seria a primeira coisa que a gente ia fazer, né? Calma aí, peraí, o cara tem 3 metros. Seria, né, o natural, a primeira reação. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento ele falou das armaduras do gigante. Em nenhum momento ele falou do tamanho do bíceps do gigante. Talvez você fale, irmão, com aquele bíceps ali não vou não. O tamanho do braço do cara, um soco vai me derrubar, eu vou morrer só com um soco. Ele nem quis usar a armadura que queriam dar para ele. Ele não quis usar a armadura que queriam dar para ele. Ou seja, meus irmãos, Davi não tomou conhecimento de Golias. Ele simplesmente atropelou o gigante. Ele simplesmente passou por cima, como um trator, por cima daquele gigante. Então, se tem uma lição de Deus para a gente, aqui nesse texto, para a nossa segunda-feira, para a nossa terça, para a nossa quarta, para os dias que a gente está enfrentando as dificuldades, a lição é a seguinte: coloque o foco nos gigantes e você cai. Coloque o foco em Deus e os gigantes caem. Essa é a lição de Deus, esse texto. Que a gente possa aprender isso, meus irmãos, e guardar isso para a nossa vida. Coloque o foco nos gigantes e você cai. Coloque o foco em Deus e os gigantes caem. Então, se você está com medo, não tenha mais. Levanta a sua cabeça, porque agora você é o matador de gigante. Fala para quem está do seu lado, você é um matador de gigante. Fala para quem está do seu lado, você é um matador de gigante. É isso que a gente tem que ser de segunda a segunda, irmãos. Matadores de gigantes. É olhar para aquele Golias e falar: meu irmão, você não vai me derrubar. Eu vou atropelar você. Eu vou passar por cima de você e vou arrancar a tua cabeça fora. Com ousadia. Se você ficar se fazendo de vítima, né, se vitimizando, não, porque eu não posso desafiar esse gigante, porque meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, a minha tia não gosta de mim, meu avô, ele me abandonou, a Dilma também não está fazendo bem para o país, e o Pezão também não está ajudando. Tem muita gente assim, irmãos, que se faz de vítima o tempo todo. Esse cara vai conseguir o quê? Todos os gigantes vão engolir ele. Vai ser comida de gigante. Não, come ele ali, porque ali é fácil de só mastigar ali e pronto. Vai virar comida de gigante. Tem que ter a ousadia de Davi. Tem que ver os batalhões de anjos andando com você. Bota o dedo na cara do gigante e depois vai arrancar a cabeça dele. O que você é? Matador de gigante. Um matador de gigante.
O Deus que derrubou Golias vai também derrubar o seu gigante. Vai derrubar o seu Golias. Eu vou pedir uma música aqui, Rompendo em Fé. Acha pra mim qual é o número pra gente poder cantar? Achou? Visão? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cantar essa música em espírito de oração, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, declarando para Deus que a gente confia no poder dele, que a gente confia em Deus, e que os nossos gigantes todos vão cair diante de nós, que agora nós somos matadores de gigantes, e que a gente vai ter de Deus a ousadia e a coragem que a gente precisa. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e morrer. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Declara isso no nosso Senhor. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim, Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina a viver, Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor, a coragem que Davi teve diante de Golias, Senhor. Quando toda aquela nação tremia de medo e fugia de enfrentar aquele gigante, o Senhor, Deus, invadiu Davi, fez com que ele transbordasse de coragem e de ousadia, e fez com que ele enfrentasse e desafiasse aquele enorme gigante, Deus. E o Senhor deu a vitória para Davi. Senhor, nos concede essa coragem, nos concede, Deus, essa ousadia para que a gente possa derrubar os gigantes que surgem na nossa vida. Quando um Golias surgir diante de nós, Deus, que a gente possa ver o teu exército celestial ao nosso lado, que a gente possa sentir a Tua presença do nosso lado, Senhor, nos dando a Tua coragem, nos dando intrepidez para poder desafiar o gigante, Senhor, e derrubá-lo em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa coragem. Faça com que a gente não caia no erro de se vitimizar, de achar que somos vítimas. Não, Senhor. Queremos ser protagonistas das nossas vidas. Nos dá, Senhor, a Tua coragem, a Tua ousadia. Aumenta, Senhor, a nossa autoestima. Aumenta, Senhor, o nosso vigor e a nossa força, para que a gente possa derrubar e não tomar conhecimento de nenhum gigante na nossa frente e fazer como Davi fez. Atropelar o gigante que está diante de nós. Nos transforma, Senhor, em matadores de gigantes. E que a gente possa também servir, Deus, como ajuda para aqueles que estão enfrentando os gigantes e não sabem como derrubar os seus gigantes. Que a gente possa também levar essa palavra, Senhor, para aquelas pessoas que estão precisando, extremamente fragilizadas, com dificuldades na vida, em qualquer área. Que a gente possa levar essa palavra de esperança para esses corações, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ter agora um momento de ofertório, um momento que a gente pode dedicar os nossos recursos, uma parte dele, para o crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus. O diácono Francisco está aí com os envelopes. Se você não tiver o seu envelope, você levanta o seu dedo, o diácono vai até você e a gente vai cantar Basta uma Palavra. Basta uma Palavra, está no final. Enquanto os irmãos estão procurando aqui o cântico. André, já achou, André? Ok. Um 183, já achei. Com as palmas, irmão. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, mar e o mar se acalmou. A luz passou a existir.
chamar o Davi aqui à frente para fazer a oração, para a gente poder terminar o culto agradecendo a Deus pela sua palavra. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo quanto falastes ao nosso coração hoje, através dos hinos, através da Tua palavra. Abençoa as ofertas, abençoa, Senhor, todas as igrejas onde o Teu nome é adorado, louvado e o Teu Evangelho é pregado. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir, que possam vir no domingo que vem. Abençoa a Tua obra, Senhor, para que possamos abençoar esse bairro e essa cidade, para a honra e glória do Teu nome. É tudo que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, boa semana a todos. Quando você acordar amanhã cedo, você vai olhar para o espelho e vai dizer assim: eu sou um matador de gigantes. Eu sou um matador de gigantes. Passa a palavra.